Os homens de bem, as mulheres de bem desse país não vão deixar vocês derrubarem Jair Messias Bolsonaro. E eu estou falando isso para o bem do meu país. Mas vamos pro jogo. O que eu falei pro presidente hoje? Desculpa, pessoal. Eu falei, presidente, é inevitável a abertura do processo de impeachment, mais cedo ou mais tarde. Resta saber o seguinte: se eles abrirem agora e se daqui a 120 dias eles conseguirem derrubar o senhor, Mourão assume. Aí eu perguntei: Mourão é teu? Gente, o que eu estou falando aqui é muito sério. E Mourão, ele disse: eles vão dar com pau na água se Mourão assumir. Eles não querem Mourão, Otônio. Eu falei, eu sei que não querem. Eu só estou perguntando aqui uma coisa: o senhor confia no Mourão? O senhor acredita no vice-presidente? E ele disse que sim. Eu falei, então, a segunda opção: eles só vão abrir o processo de impeachment para novembro, finalzinho do ano. O processo, como dura 120 dias, vai entrar em 2021. Entrando em 2021, a Constituição diz que nos últimos 2 anos, havendo o processo de impeachment, a eleição será indireta. Quem vai escolher o próximo presidente são os deputados. Então, dentro desse cenário, há uma grande chance do Maia se tornar presidente. Vocês estão entendendo que o que eu estou falando é muito sério? Vocês estão entendendo a retaliação que eu sofro e que eu vou sofrer mais ainda? Porque eu estou descortinando aqui para vocês o submundo da canalice de Brasília. Vocês estão entendendo? Que quem me guarda é Deus. Que quem me protege é Deus. A minha esposa está assistindo essa live. Meu filho está aqui do meu lado, de 12 anos. Minha família sabe que quem guarda a gente é Deus. Que quem protege a gente é Deus. Eu vou dizer para o meu filho que está aqui do meu lado, o Israel: o pai dele pode tombar na guerra, mas vai tombar como homem. O meu filho não vai ter vergonha de mim. A minha esposa não vai ter vergonha de mim. Minha mãe não vai ter vergonha de mim. Meu pai não perderá o orgulho de me chamar de filho. O presidente, quando viu esse cenário, ele disse: eu não tinha pensado nisso, Tony, hoje. Israel estava lá comigo. E o presidente deixou ele participar da reunião. Então o presidente só tem a gente. Cada vez mais só tem a gente. E a gente precisa se unir com esse cara. O Tony, esquece Moro, Sérgio Moro. Não dá para esquecer. Por que não dá para esquecer? Porque por mais que a gente respeitasse ele, por mais que a gente... Você já viu aquele filme Guerra nas Estrelas? O Outro Lado da Força?
Sérgio Moro passou para o outro lado da força, para o lado negro da força. Ele foi cooptado pelo mecanismo. E ele sabe que o mecanismo é muito pesado. Ele sabe, porque ele enfrentou o mecanismo. Ele sabe que não é fácil. Se a gente não continuar desconstruindo Sérgio Moro, ele vai ser o homem do mecanismo contra o nosso presidente. Não acredite na cara boazinha dele. Ele foi um covarde. Ele convocou uma coletiva de imprensa pelas costas do presidente da República. Ele não foi homem para chegar ao presidente e falar assim: pode me demitir, ou então eu vou sair. Não. Ele foi desleal. E a cada dia nós estamos conhecendo a deslealdade dele. Por isso que ao sair ele elogiou a esquerda, ele elogiou o PT, falando a mentira de que o PT nunca interferiu. Ou seja, o que ele quis foi comparar, foi dizer que Bolsonaro é pior do que o PT. É um covarde. É um covarde. É um covarde. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o nosso presidente. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o nosso povo. Alguém me disse: se Bolsonaro cair, eu saio do Brasil. Não, ele não vai cair. Não vai. Porque nós não vamos deixar ele cair. Nós vamos sustentar ele. Nós vamos sustentar ele. Pessoal, nós estamos em guerra. É importante você compreender isto. Nós estamos em guerra. E não estamos em guerra contra uma pessoa. Não estamos em guerra contra um partido. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Nós estamos em guerra contra o mecanismo. Nós estamos em guerra contra o sistema. Esse mecanismo que durante anos e anos da nossa república determinou quem chegaria ao poder e quem sairia do poder. O mecanismo tem esse poder de exaltar uma figura política e de rechaçá-la e de reduzi-la a zero diante da opinião pública. Bem, todos nós sabemos que a eleição de Bolsonaro rompe com esse mecanismo. E ao romper com esse mecanismo, o mecanismo entendeu que poderia convencer Bolsonaro, depois de estar sentado na cadeira da presidência da República, a mudar os seus princípios e a mudar os seus valores. Bem, não conseguiu. Então, para o mecanismo não há outro caminho. Bolsonaro precisa ser impeachmentado. Bolsonaro precisa ser enfraquecido. Bolsonaro precisa ser desidratado. Bolsonaro precisa perder apoio e, principalmente, apoio popular. E para isso, o mecanismo se utilizará de todos os meios, de todas as formas e de quaisquer pessoas que, por terem um interesse no poder, vão se submeter ao mecanismo, a fim de desgastar o presidente da República, a fim de desconstruir a imagem do presidente da República. Eu vou pedir que você compartilhe esta live, porque os dados que eu quero apresentar agora são dados para trazer a você, brasileiro, o amadurecimento político, porque eu percebo que isso está faltando na gente. Preste atenção. Por mais que a gente admirasse Moro, ou por mais que a gente ainda continue, apesar de tudo, ser grato a Moro por tudo aquilo que ele fez pela nação, por ele ter sido o condutor da grande virada, da grande mudança, e que pavimentou também a eleição do presidente Bolsonaro, por mais admiração que nós tenhamos a Moro, nós precisamos entender uma coisa.
nós sempre precisaremos dar crédito ao presidente Bolsonaro. Então estourou uma bomba, alguém falou alguma coisa, nós não podemos ser imaturos para já chegar a alguma conclusão, porque essa conclusão será precipitada sem que a gente dê chance de ouvir o presidente Bolsonaro. Ontem aconteceu isso. Quando o ex-ministro Sérgio Moro fez a sua declaração e fez as seríssimas acusações, porém agora estamos percebendo que infundadas, não é? Contra o governo de Jair Messias Bolsonaro, contra a pessoa do presidente Bolsonaro, na mesma hora muitos chegaram já a uma conclusão: o presidente está errado, Moro está certo. Nós precisamos criar essa maturidade de ouvir uma informação e, por mais crédito que a pessoa que traz a informação tenha, nós precisamos dar crédito ao nosso presidente. Nós precisamos ouvir o presidente. O que aconteceu comigo? E talvez eu tenha sido um dos poucos parlamentares, e eu vou lhe mostrar isso, e essa live não é um autoelogio ou um louvor a mim mesmo, longe de mim, até porque a minha maturidade ela não permite algo semelhante a isto, mas quando houve a fala de Moro, não é? O que aconteceu? Todos se silenciaram, todos se calaram, não é? Inclusive amigos deputados da base do presidente Bolsonaro. Bem, eu sabia que naquele momento eu precisava me pronunciar. E eu fiz uma live logo em seguida, apesar da minha assessoria falar: não faz a live, espere um pouco, tá muito precipitada, a gente não sabe o que está acontecendo. Pô, mas eu sou vice-líder do governo Bolsonaro, eu não posso agora ouvir acusações contra o presidente Bolsonaro, a quem eu conheço, e agora simplesmente ficar calado, porque quem falou foi Sérgio Moro. Ok? Então eu fiz a live, tá aí. Eu me posicionei dizendo o seguinte: olha, as acusações são muito sérias, mas nós precisamos agora ouvir o presidente. Fiz contato com o presidente na hora, ele disse: ô Tony, 17 horas eu vou me pronunciar. Então, repetir que nós deveríamos aguardar a fala do presidente. Bem, eu nunca conheci o ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro de perto, assim, de conviver. Eu convivo com o presidente Bolsonaro. Saí agora da sua casa, que é o Palácio da Alvorada, onde nós tivemos agora uma boa reunião, e então eu conheço o presidente, mas eu não conheço desta intimidade o ministro Sérgio Moro. Por isso, eu comecei a publicar nas minhas redes sociais. E aí eu vou agora, por ordem, a minha primeira publicação, antes do presidente falar às 17 horas. Assim que Moro acabou de falar, eu fiz a minha live pedindo calma, pedindo prudência, vamos ouvir agora o outro lado, e depois eu fiz algumas publicações que nessas publicações, didaticamente, eu quero que você entenda qual é o jogo. Primeira publicação que eu fiz foi: o presidente Jair Bolsonaro solicitou ao seu ministro Sérgio Moro a troca de um subordinado. E o ministro respondeu: se ele sair, eu saio também. Essa não é uma discussão entre mito com herói, pois o mito e o herói estão no mesmo patamar, mas presidente e ministro são patamares diferentes. Se a gente for ver o que aconteceu ontem, olhando Bolsonaro como mito e olhando Sérgio Moro como herói, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o mito e com o herói. Mito e herói estão no mesmo patamar. Só que a discussão não é entre mito e herói. A discussão é entre o presidente da República e o seu ministro, que é um cargo de confiança. As pessoas, elas não atentaram no primeiro momento para isso, ok? Sérgio Moro, por mais respeito que nós tenhamos ou tínhamos a ele, era um subordinado do presidente da República. Pensa bem você que é comerciante, é dono de um estabelecimento comercial.
Aí, no seu estabelecimento comercial, você chama o gerente e aí você diz, olha, eu confio em você e você tem carta branca para agir, até porque eu tenho outros afazeres, eu tenho outras empresas. Ele diz, ok. Aí esse camarada contrata alguém que durante o processo você percebe que aquela pessoa não tem competência para estar ali, ou está desagradando você. Aí você chama, você é o dono da loja, do estabelecimento comercial. Você chama esse seu gerente e diz assim, olha, eu preciso que você troque fulano, porque eu não estou me agradando dele. Aí o gerente olha para você e fala, se você tirar ele, eu saio também. Eu te pergunto, você como dono desse estabelecimento comercial, você vai colocar o galho dentro porque o gerente lhe ameaçou, dizendo que se tirasse o empregado, ele sairia também? Ou você vai mandar esse gerente ir às favas, porque quem manda é você e quem tem um controle é você? Bem, eu estou citando aqui um exemplo um pouco longe da realidade, não é? Mas só para que você entenda o papel ridículo, a coisa ridícula que estava acontecendo em pleno poder central, ou seja, um ministro querendo ser maior do que o presidente da República. Lembrando que a Lei 13.047 de 2014, no seu artigo 2º, na linha C, diz que é atribuição exclusiva do presidente da República a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Ora bolas, senhoras e senhores, o presidente Jair Bolsonaro, no ato de humildade, abriu mão desta prerrogativa para que Sérgio Moro escolhesse quem era o diretor. Aí quando o presidente diz, olha, eu preciso que você substitua, ele não precisava dar satisfação nenhuma. Mas vamos avançar. A minha segunda publicação, antes do presidente falar, o fogo ainda estava queimando, foi: quem está ficando decepcionado com o presidente Bolsonaro, porque ele diverge do ministro Sérgio Moro, tem que decidir se votou em Jair para ser um presidente ou um fantoche da opinião pública. Ou a gente confia no presidente Bolsonaro, ou não confia mais no presidente Bolsonaro. Eu confio no presidente Bolsonaro. E por que eu confio no presidente Bolsonaro? Porque eu tenho razões de sobra para confiar no presidente Bolsonaro. Nós estamos há 1 ano e 4 meses que não há um caso de investigação de corrupção no governo central desse país. Nós estamos há 1 ano e 4 meses sem os ministérios terem sido loteados, sem uma empresa pública ter sido loteada. Minha gente, um homem desse não pode ter crédito. Nós estamos há 1 ano e 4 meses com todo o mecanismo lutando contra esse homem, com todo o sistema organizado da política, do judiciário, da imprensa, todos contra esse homem. Pelo amor de Deus, é o que eu digo, quanto mais eu conheço quem é contra Bolsonaro, mais eu fico do lado de Bolsonaro, porque mais uma vez eu percebo quem é Bolsonaro. Por quê? Porque se está contra ele Rodrigo Maia, Alcolumbre, se está contra ele as principais redes de comunicação do país, que sempre se alimentaram com o dinheiro público, se está contra ele a cúpula do Judiciário Nacional, se está contra ele aqueles que sempre se alimentaram da verba pública, pelo amor de Deus, como eu não vou dar crédito a um homem desse?